Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje, vamos mergulhar num tema que pode parecer complicado, mas que mudou completamente a forma como entendemos a ciência e o conhecimento. O neopositivismo, e no coração dessa filosofia, tem uma ideia-chave chamada verificationismo. A proposta era simples e radical. Se você não pode, de alguma forma, verificar uma afirmação com a experiência, com o mundo real, então essa afirmação não tem sentido cognitivo. Basicamente, é uma tentativa de limpar a casa das ideias, de jogar fora um monte de problemas filosóficos que, segundo eles, eram só confusão de linguagem e especulação vazia. Pense na metafísica, com suas grandes questões sobre o ser, a alma, Deus. Para os neopositivistas, isso era papo furado, porque não havia como testar essas ideias. O objetivo era criar uma disciplina rigorosa para o que a gente diz, garantindo que nossas palavras estivessem sempre ancoradas na realidade. E a ferramenta para isso? A análise lógica da linguagem. A ideia era pegar frases complexas e desmontá-las, como um mecânico desmonta um motor, para ver as peças que realmente se conectam com a observação. E como eles faziam essa desmontagem? Eles dividiam o vocabulário da ciência em duas partes. De um lado, os termos observacionais. São as palavras que se referem diretamente a coisas que podemos medir e ver, como comprimento, temperatura ou vermelho. São a base, o contato direto com a realidade. Do outro lado, temos os termos teóricos. Pense em palavras como elétron, gravidade ou inconsciente. Você não vê um elétron andando por aí, mas o conceito é super útil para explicar um monte de fenômenos. O truque, segundo eles, era garantir que esses termos teóricos não ficassem flutuando no vazio. Eles precisavam estar conectados aos termos observacionais por meio de regras claras, as chamadas regras de correspondência. Era como se os termos teóricos fossem nós numa grande rede, e essa rede só faria sentido se estivesse firmemente presa em vários pontos do mundo observável. Um dos grandes nomes desse movimento, Rudolf Carnap, chegou a propor a criação de linguagens formais, quase como linguagens de programação, para que a ciência pudesse ser escrita sem ambiguidades. Assim, a estrutura lógica e as condições para uma frase ser verdadeira ficariam expostas, evitando mal-entendidos. Era uma tentativa de criar uma ciência com a precisão da matemática, mas falando sobre o mundo real. Claro que uma ideia tão forte não ia passar sem críticas. Logo apareceram os problemas. Pense numa lei científica básica. Como todos os corvos são pretos. Como você verifica isso de forma conclusiva? Você teria que observar todos os corvos que já existiram, existem e existirão no universo. É impossível. A verificação completa simplesmente não funciona para leis universais. E o que dizer de afirmações baseadas em probabilidade? Elas também não podem ser verificadas de forma definitiva. Diante desses obstáculos, o verificacionismo teve que se adaptar. Ele ficou mais brando. Em vez de exigir uma verificação total e absoluta, os filósofos passaram a falar em confirmabilidade. A ideia agora era que cada nova evidência poderia confirmar um pouco mais uma teoria, aumentar nossa confiança nela, mesmo que a gente nunca chegasse a 100% de certeza. Começaram a usar ferramentas da estatística, como as ideias de Bayes, para mostrar como a gente atualiza nossas crenças de forma racional à medida que novas informações chegam. A própria ciência funciona assim, né? A evidência é incremental. Nenhum experimento isolado prova tudo. Mas, aos poucos, um quadro mais claro vai se formando. O princípio do verificacionismo deixou de ser um teste de sim ou não para se tornar uma bússola, um guia que nos lembra de manter a ciência sempre voltada para a experiência. Essa busca por testabilidade colocou o neopositivismo em um famoso debate com outra grande ideia, o falsificacionismo de Karl Popper. Popper dizia que o que define a ciência não é a capacidade de provar que uma teoria está certa, mas sim a capacidade de provar que ela está errada. Uma teoria científica de verdade tem que ser arriscada. Tem que fazer previsões que, se não se concretizarem, a refutam. Por exemplo,
Se a teoria da relatividade de Einstein fizesse uma previsão e os experimentos mostrassem o contrário, a teoria estaria em apuros. Já uma teoria que consegue explicar tudo o que acontece, não importa o que seja, não é científica, é um dogma. Embora Popper e os neopositivistas discordassem em alguns pontos, eles concordavam no principal: alegações que não podem ser testadas de jeito nenhum, que são imunes a qualquer crítica ou evidência, estão fora do campo da ciência. Para os neopositivistas, a questão era: como uma observação poderia apoiar a sua ideia? Para Popper, era: que observação poderia destruir a sua ideia? De qualquer forma, o foco estava em criar um elo forte e claro entre as teorias e o mundo real. Um critério de demarcação para separar a ciência da pseudociência. E esse jeito de pensar teve consequências muito práticas. A insistência em clareza e testabilidade gerou benefícios enormes para o dia a dia da pesquisa. Pense em como um artigo científico é escrito hoje. Ele tem uma seção de método super detalhada, descrevendo exatamente como o experimento foi feito, quais instrumentos foram usados, como os dados foram coletados e analisados. Por quê? Para que outros cientistas possam ler, entender, criticar e, o mais importante, tentar replicar o estudo. Essa cultura da replicação e da transparência é uma herdeira direta do ideal verificacionista. É a ideia de que o conhecimento científico não pode ser baseado na autoridade ou na intuição de uma única pessoa. Ele tem que ser público, auditável e aberto ao escrutínio de todos, ao forçar os cientistas a definirem seus termos de forma operacional, ou seja, explicando como medir aquilo de que estão falando. O neopositivismo ajudou a criar uma linguagem comum, que tornou a ciência mais colaborativa e cumulativa. A linguagem deixou de ser só um rótulo para as coisas e passou a ser vista como a própria infraestrutura do pensamento científico, a ferramenta que organiza as nossas hipóteses e permite que a gente se comunique sem confusão. Mesmo com todas as suas evoluções, uma das lições mais duradouras do neopositivismo é a de que muitos problemas filosóficos são, na verdade, problemas de linguagem. Aqueles debates que se arrastam por séculos sem chegar a lugar nenhum. Muitas vezes, isso acontece porque as pessoas estão usando as mesmas palavras com significados diferentes, ou usando conceitos tão vagos que é impossível chegar a um acordo. A proposta neopositivista é uma forma de economia mental. Antes de gastar tempo e energia discutindo uma ideia, vamos primeiro nos certificar de que ela está formulada de maneira clara e que sabemos como ela se conecta com a experiência. É um convite à clareza conceitual. Isso não significa que a ciência se tornou uma máquina fria e sem espaço para a criatividade. Pelo contrário, ao limpar o terreno de hipóteses obscuras e não testáveis, sobra mais espaço para a exploração de ideias fecundas e mensuráveis. A relação entre teoria e evidência hoje é vista de forma muito mais sofisticada. Sabemos que a observação não é pura. Ela sempre é influenciada pelas teorias que já temos na cabeça. Mas isso não quer dizer que seja tudo subjetivo. A objetividade científica vem da intersubjetividade, um conjunto de métodos, instrumentos e regras compartilhados pela comunidade que garantem que, apesar das nossas visões individuais, possamos chegar a um consenso baseado em evidências públicas e replicáveis. Então, qual é o legado do verificacionismo hoje? Ele sobrevive como uma espécie de ética da pesquisa científica, uma bússola normativa que nos orienta a formular nossas hipóteses com a máxima precisão possível. Medir o que precisa ser medido com rigor e reportar nossos métodos e resultados com total honestidade. Mesmo que a gente saiba que a ciência real é mais bagunçada, cheia de imprevistos e decisões pragmáticas, esse ideal de clareza e testabilidade continua funcionando como um corretor de rota, um padrão de qualidade que puxa todo mundo para cima. Ele nos lembra de preferir o que é claro ao que é obscuro, o que é operacional ao que é vago, o que é público ao que é privado, e o argumento baseado em evidências à pura retórica. No fim das contas, o neopositivismo não queria que a filosofia desse respostas no lugar da ciência. Ele queria que a filosofia oferecesse as ferramentas
para que a própria ciência pudesse falar melhor sobre si mesma, entendendo seus próprios fundamentos e limites. É um convite à responsabilidade cognitiva, que começa com a disciplina mais básica de todas, a disciplina da nossa própria linguagem. Espero que essa jornada pelo neopositivismo tenha sido esclarecedora. É uma filosofia que, mesmo com suas controvérsias, nos deixou um legado poderoso sobre a importância da clareza, do rigor e da conexão com o mundo real. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando as grandes ideias que moldam nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!